A gente vai falar muito ainda em outros aspectos, né? Mas hoje, aquele torcedor, até que no início da nossa live, falou: Ah, eu não gosto dessa coisa de poupar, né? E não é poupar, né? O Caio Jorge ele teve um desconforto e a gente hoje ficou mais. Eu acho que hoje ficou bem ilustrado para o torcedor do Cruzeiro que ainda, de repente, não via a coisa exatamente da maneira que ela se apresentou. Hoje, o quão importante é o Caio Jorge no Cruzeiro. Não só quando ele faz gol, mas o que ele gera de lances, né? Vamos lembrar que no último jogo contra o Corinthians, é ele que carrega aquela bola ali para dar o passe no terceiro gol para o Arroio. E o Gabigol, novamente, né? Eu acho que ele não aproveitou a chance contra o Juventude, e aí muitos disseram, né? Tem uma ala importante que insiste, mas é fora da posição. Hoje. O que mais, né? O Gabigol entrou hoje com o meio-campo quase todo titular, com exceção exatamente do Wallace, né? Ele tinha o Christian, tinha o Matheus Pereira, o Lucas Silva, o Arroio, enquanto esteve saudável, né? E não conseguiu novamente fazer um bom jogo. Parece que está sempre um minuto atrás do momento da definição mais adequada para esse jogador. Eu lamento, porque é um jogador que imaginava que pudesse ser, ele ainda pode, na verdade, ser importante nessa reta final, mas as duas últimas atuações do Gabigol, repito, tanto em Caxias do Sul quanto hoje, ficou devendo muito no aspecto técnico. O primeiro gol, não vou responsabilizá-lo apenas, mas começa exatamente de uma bola totalmente dominada, e ali o lado direito, juntamente com o William e o Lucas, não conseguem impedir o cruzamento. Depois até estava anotando aqui também no off com a Amanda Buru, o Vidalba também tem uma abordagem muito ruim para mim no chute do Zanocelo. Enfim, um erro coletivo, né, no gol do Cruzeiro, mas em particular um Gabigol para mim muito decepcionante mais uma vez, e hoje jogando na dele, né, de fato. O Wallace para mim fez uma partida correta, enquanto esteve em campo, e só destacar, né? O Bolassi entra. Gente, hoje ficou assim, de uma maneira muito explícita, que todo cuidado que pudermos ter com os minutos do Caio Jorge, a prioridade hoje em termos de ataque é a manutenção da saúde do Caio Jorge, porque o Gabigol, no jogo de hoje, eu vou pegar o jogo de hoje, eu não vou pegar o jogo contra o Juventude, onde ele jogou na posição do Matheus Pereira. Mas o Bolassi, que se esforça, a gente vê. Porque circulação, o Cruzeiro finalizou 3 bolas dentro da área. Finalizou 3 bolas dentro da área. E aí a gente sente falta de um cara que, alguém pode lembrar no chat, sim, é verdade, perdeu uma grande oportunidade contra o Palmeiras, mas a temporada do Caio Jorge, se destaca muito mais por oportunidades que ele foi capaz, muitas vezes, de criar, né? Lances fora da área, carregando. Então, assim, a temporada, Léo, essa reta final, com essa ausência do Caio Jorge hoje, está mais uma vez deixando muito clara temos um time coletivo, mas, cara, não adianta. Você precisa de um definidor. Ele já teve os dias ruins dele, teve a fase mais complicada, mas hoje foi, assim, um retrato escancarado do quão importante é mantermos o Caio Jorge saudável para as semifinais da Copa do Brasil. Amanda, aqui no chat, assim, o Gabigol tá na boca da galera aqui de uma maneira, assim, a galera tá cornetando bastante. Cornetagem até certo ponto merecidas, assim, o Gabigol de fato hoje fez um jogo abaixo. Sim, Léo. É claro que precisamos avaliar o contexto, né, das coisas. O Gabi não tem as mesmas características que tem o Caio Jorge, mas a gente precisa pontuar que ele estava jogando com os jogadores, né, titulares, a grande maioria. Ele é um atleta que muitas vezes questiona, né, a pouca minutagem. E para uma situação como a dele, de atleta que sai do banco de reservas, que aguarda essas oportunidades, principalmente jogando ao lado, né, dos seus companheiros titulares,
ele acabou não aproveitando, não deixando boas impressões. Ainda voltando um pouco na questão da característica, mesmo ele com características diferentes da do Caio Jorge, é um atleta que precisava se esforçar mais. Achei o jogo dele extremamente tímido, com muitos erros, principalmente erros bobos a níveis de concentração, de erros de passe, coisa que um atacante não pode errar. Ele acabou acumulando esses erros. É claro que, a partir do momento que você tem erros em sequência, a sua confiança cai também dentro da partida. Não gostei do jogo do Gabigol. E o Cruzeiro sentiu muito. O Cruzeiro acabou sentindo muito a falta do Caio Jorge. Primeiro, pelo faro de gols. Segundo, por questões de mobilidade. É um jogador que tem muito mais explosão, que tem mais mobilidade, que sabe utilizar da velocidade também para ganhar essa bola à frente do seu marcador. E hoje acabou, em momentos em que aconteceram esse tipo de jogada, que poderia o Cruzeiro explorar, acabou não conseguindo explorar, muito em função de um Gabi apagado e com características diferentes. Agora, tudo que o Valu falou, eu pontuo assim, como algo perfeito, porque o Cruzeiro precisa, nesse momento, focar, claro, na Copa do Brasil, recuperar o Caio Jorge da melhor maneira possível, é um atleta imprescindível dentro do Cruzeiro, por características também, não somente por gols. E também acho que, levando em consideração a atitude ainda do Gabi, entendo que ele está fora do próximo jogo, às vezes é mais difícil ainda para o treinador de tentar corrigir algumas situações. É um atleta já experiente e a gente precisa voltar o nosso centro de atenção para aquilo que cabe ao Cruzeiro nesse momento. Ganho de confiança e voltar, claro, no melhor rendimento possível. Esquecendo um pouquinho da questão de pontuação no Campeonato Brasileiro, mas ainda precisamos evoluir no sentido de desempenho. O Cruzeiro hoje acabou deixando escapar aí ao menos 2 pontos dentro da competição, coisa que poderia ter conseguido. Por quê? O Ceará tem uma das piores defesas, melhor, os piores ataques do campeonato, e acabou conquistando 1 ponto em cima do Cruzeiro. Aliás, 4 pontos, né? Se a gente pegar o primeiro turno também do Brasileiro e hoje esse ponto somado aí no Castelão. Daqui a pouco, ao vivo, hein? Leonardo Jardim vai falar aqui na Samuca TV, já tem entrevista coletiva do treinador, já Samuel Venâncio também na zona mista do Castelão. Vamos ouvir ainda personagens desta partida aqui na Samuca TV, o pós-jogo, do dia de jogo KTO, rolando aqui na Samuca TV. O Wallace, no chat aqui da live, no superchat, não é o jogador evidentemente, ele tá fazendo um contraponto aqui, dizendo que o Gabigol estava no banco, precisa de ritmo de jogo. Vale colocar essa ponderação, essa ressalva, Amanda, nesse quesito, nesse sentido para o Gabigol, ou não? Ainda que não tenha tanto ritmo de jogo assim, porque de fato tem poucos minutos, até mesmo, né, quando entra no segundo tempo, com poucos minutos para aproveitar. Ainda assim, hoje você esperava muito mais, ele poderia ter apresentado muito mais. Sim, por ser um atleta decisivo, por ser um atleta que estava jogando ao seu lado jogadores que já tinham bastante ritmo de jogo, e por ter esse ritmo de jogo e também um dos potenciais técnicos, os melhores potenciais técnicos, não à toa são titulares, o aproveitamento do Gabi foi muito abaixo daquilo que eu imaginei. Entendo completamente a questão que o torcedor citou agora há pouco, né, de ritmo de jogo. Mas mesmo para quem tem pouco ritmo de jogo, o esforço a mais poderia ter feito. Aquela coisa que a gente cobra muitas vezes, concentração, focado, incomodar o adversário. O Gabi, por si só, já é um atleta que poderia incomodar, principalmente a linha de defesa adversária. Mas hoje pouco incomodou. E isso é que talvez tenha deixado o torcedor bastante chateado. Porque ele até busca o jogo. Eu acho que o Gabi tentou buscar o jogo. Mas muitas vezes sendo improdutivo, sendo aquele Gabi lento, aquele Gabi que nós
poderíamos explorar algumas circunstâncias, algumas situações da partida, e acabou, em hipótese alguma, conseguindo esse feito. E é uma pena, eu lamento, porque o Cruzeiro ainda estava nessa briga pelo título, mas muito em consideração pela pouca minutagem, retomar a confiança. O atacante, muitas vezes, vive de gols para poder retomar essa confiança, mas vive também de bons momentos, e, para mim, ele acabou não deixando nenhuma coisa e nem outra, infelizmente. Só pegando um gancho ainda, falando sobre jogadores que estiveram nessa partida, Léo, é uma coisa que acabou me incomodando bastante. O Cruzeiro teve inúmeras chances, através da bola parada, de reverter esse placar, de conseguir sair com os 3 pontos na noite de hoje, não conseguiu. Ainda com a entrada do Eduardo e também do Bolassi, o Cruzeiro tinha ganhado em estatura. Eram, né, peças que poderiam, eventualmente, ali conseguir um gol de cabeça, e o Cruzeiro, mais uma vez, não conseguiu a abordagem que havia feito durante todo o decorrer da partida, que era de tentar levantar essa bola na área e até mesmo nos escanteios, e acabou sendo um Cruzeiro que é de se questionar. Acho que o torcedor cruzeirense, não só pelo que produziu, mas o que deixou de produzir. O Cruzeiro, dificilmente a gente vai ver um alto volume de escanteios como teve o Cruzeiro nessa partida. E em nenhum momento, ou foi uma tomada de decisão ruim nessa jogada, ou na tentativa de uma jogada ensaiada sem efeito algum, ou foi algo que a gente tentava levantar para dentro da área, e, infelizmente, não tinha um atleta que pudesse utilizar desse recurso a nosso favor. É uma situação importante que já definiu muitas vezes, né, partidas para o Cruzeiro, mas o aproveitamento ainda está aquém, né, do que pode produzir de fato e das oportunidades que também tem e não acaba convertendo. Agora, o Valu, antes de a bola rolar, a gente falou aqui na questão do Gabi, também do Wallace, que hoje eles participariam de um time completo, né? Não estavam entrando num time alternativo, tinham ali os titulares para servir também, para jogar junto. E no caso do Gabi, não aproveitou a oportunidade, ainda assim, né? Ainda que, por exemplo, a gente não viu uma boa partida, excepcional partida do Matheus Pereira. Mas era um time completo do Cruzeiro que o Gabi hoje não aproveitou a oportunidade. Então, eu quero até, assim, só para deixar todo mundo na mesma página, né? Aqui a gente, é senso comum aqui, a gente não está com hiperfoco no Gabigol. Tá? O Cruzeiro não ganhou hoje, não é porque o Gabigol não fez uma... Ele não aproveitou. Então, assim, só acho que é importante a gente... Não seria necessário, mas para que, de repente, alguém não leve para outro lado, né? O Gabigol não... Porque, por si só, Valu, perdão interromper, mas assim, antes... Não, é um debate, é um bom debate. Antes da partida já é a pauta pronta, né? Assim, sim, exato. A observação em cima do Wallace e do Gabigol. Daqui a pouco a gente até pode falar mais específico do Wallace, que até, pelo contrário, acho que teve uma nota mais positiva do que negativa. Sim. Mas o Gabi, no caso, foi o contrário. Então, se torna a manchete do jogo. Isso, exatamente. E com isso a gente não está dizendo que o Cruzeiro não ganhou por conta que esses dois jogadores estiveram em campo. O Cruzeiro faz um primeiro tempo melhor, no segundo tempo vacila ali aos 10 minutos e toma o gol do Zanocelo e depois empata. E um outro detalhe para a gente abordar também, né? Jogadores, as mexidas, né? As mexidas acontecem, de fato, quem saiu do banco e mostrou alguma produtividade no jogo foi o Sinisterra. O restante, o Eduardo não conseguiu mexer, o Japa, infelizmente, que entrou muito bem, excelentemente lá em Caxias do Sul, não conseguiu entrar hoje. O Matheus Henrique entrou mais pro final, fica difícil até algum tipo de análise. Tá aí na tela daqui a pouco Samuel Jardim, né, na entrevista coletiva. Mas assim, de fato o Gabigol não aproveitou a oportunidade e ficou muito escancarada a dependência, né, do Caio Jorge. Mas, repetindo mais uma vez, não foi por conta da atuação do Gabigol, do Wallace, que o Cruzeiro não ganhou. Não, o Cruzeiro não ganhou porque, sabe, não foi capaz de aproveitar 3 oportunidades que finalizou dentro da área, mas eu esperava mais do Gabigol. E só quando o torcedor fala, de fato o Gabigol não tem o mesmo ritmo dos outros que estão jogando, mas o Arroio também não tem, o Sinisterra também não tem, o Matheus Henrique também não tem, o Japa tem menos ainda.
e quando entrou lá no Rio Grande do Sul, foi bem em Caxias do Sul. Então, e quando a gente espera mais do Gabigol, não é aquele Gabigol do Flamengo de 2019, claro, seria fantástico, mas é o Gabigol que entrou e sacudiu o jogo contra o Bahia, é o Gabigol que entrou e foi bem contra o Juventude no primeiro turno, é o Gabigol que nesse mesmo Castelão foi lá e jogou muito bem contra o Fortaleza. Então, são recortes das próprias participações do Gabigol, mesmo nessa condição de reservas. E só para trazer em números, né? O Gabigol, ele é o 12º jogador em termos de minutos, ou seja, literalmente, em oportunidades dadas ao longo da temporada, ele não é titular, mas ele é o 12º jogador, de fato, nos números de minutos jogados. E é o 9º jogador do elenco em números de jogos, né? 46 jogos. Então, só para deixar claro que pesa, mas ele é um jogador de muita capacidade técnica, né? E nesse brasileiro mesmo, pelo Cruzeiro, provou, às vezes, em algumas partidas, que entrou durante o jogo ou que foi titular, citei algumas delas aqui, que é capaz de demonstrar mais. Então, por isso, para mim, pelo menos, o recorte do jogo de hoje, não vou citar o jogo de Caxias do Sul, mas que ele não foi bem também, mas ali estava na função do Matheus Pereira. Hoje, acho que ele mesmo, Gabigol, vai olhar para o jogo que fez e pensar que poderia ter feito melhor, Léo.